Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui. Hoje são 18 de novembro e nós estamos aqui na oração da noite. Eu quero te convidar já para o nosso culto de amanhã, às 20 horas, Noite de Decretos. E amanhã nós vamos falar sobre um tema muito importante: como prosperar e florescer ainda neste ano. Então você é nosso convidado. Amanhã, às 20 horas, na IEJN Alphaville. Fica aqui na Avenida Aruanã, número 120, em Barueri, São Paulo. Neste domingo, teremos o segundo dos 7 domingos de busca pelo aumento da fé que opera milagres e maravilhas. E neste domingo teremos uma convidada especial, uma preletora muito conhecida no Brasil, e vai ser uma bênção, você está convidado. Não é a profeta Ariane, tá bom? Já vou avisar, porque alguns estavam pensando que é a profeta Ariane. Não é. Então, aqui na IEJN Alphaville, Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Glória a Deus. É um prazer, então, estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, vamos ler aqui Provérbios, capítulo de número 11. Deixa eu abrir aqui. Provérbios, capítulo de número 11. Diz assim, versículo 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha só, a palavra de Deus, ela fala sobre a bênção da generosidade. E diz que o generoso, ele prospera. Queridos, é palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não mente. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Talvez a gente pense que é generoso e talvez a gente não seja tão generoso como Deus gostaria que nós fôssemos. Por isso, talvez a gente possa melhorar na questão generosidade. E a minha pergunta para você é: o que é generosidade para você? Porque cada um tem um conceito. Por exemplo, uma pessoa entende algo quando lê esse texto aqui a respeito de generosidade e outro entende outra coisa a respeito de generosidade. Mas a questão é que o que significa para um pode não significar para outro, ou o entendimento que um tem pode não ser o entendimento de outro. Mas a questão é: o que é generosidade para a gente? Bom, quando a Bíblia diz a alma generosa prosperará, ela usa uma palavra hebraica que significa baraká. O que é esse baraká? É essa generosidade que a Bíblia diz aqui. O que significa essa generosidade? Bom, aqui quando diz lá no capítulo 24, versículo 24, diz assim, ó, a quem dá liberalmente. Eu acho que aqui nós já começamos a entender um pouquinho melhor sobre generosidade. Então, o liberal é aquele que espalha, é aquele que não concentra. Ou seja, na raiz primitiva, o liberal é aquele que espalha. E veja só, ao que dá liberalmente, ainda mais se lhe acrescenta, ou se lhe acrescenta mais e mais.
ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Veja, essa palavra baraká, alma generosa, ela também significa significa bênção, ela significa prosperidade, significa presente. Veja que quando nós lemos aqui generosa, nós tendemos a interpretar isso aqui no nosso português. Quando a gente vai interpretar no nosso português, o que é uma pessoa generosa para você? Por exemplo, o que significa generoso? O que você entende por generoso? Aqui, veja, essa palavra generoso ou generosa, o baraká, ele significa bênção, ele significa prosperidade. Generoso é uma alma liberal. Segundo a definição do dicionário, generoso é liberal. Veja, ele tem a ver com liberalidade também, no nosso português, quando você vai entender aqui no português. Agora, no hebraico significa bênção. Sabe, o generoso, as pessoas podem ter vários entendimentos. Por exemplo, o generoso é aquele que pode deixar de lado os seus interesses e ajuda uma pessoa, aquele que que age sem interesses próprios. Esse poderia dizer que é uma pessoa generosa, mas quando nós olhamos aqui o significado de baraká, que é generoso, significa bênção, significa fonte de bênção. Olha só, o generoso é uma fonte de bênção, é prosperidade, é uma dádiva, é um presente de Deus. É por isso que, às vezes, nós estamos dizendo assim, mas eu sou generoso. Bom, talvez a pessoa nem entenda bem o que é ser generoso. E outra, quando nós lemos no português aqui a tradução, que para nós é generoso, lá no hebraico original significa fonte de bênção. É por isso que eu digo, às vezes a gente pensa que é generoso e não é. Não é como diz a palavra, porque a palavra não falha quando diz que a alma generosa prosperará. A pessoa que é fonte de bênção, a pessoa que é fonte de bênção, ela prospera. Olha que coisa tremenda isso. A minha pergunta para você, você é fonte de bênção? Você é liberal? Você é daquele que espalha? Você é daquele que se preocupa com o outro? Veja, quando traduziram isso aqui, tentaram achar uma palavra que fosse mais parecida. Porque uma coisa nós temos que entender, quando se traduz do hebraico e do grego para uma língua tipo o português, às vezes não tem uma palavra que corresponda àquele significado exato. Então aqui está como generoso, a alma generosa prosperará. Por quê? Porque dá para entender que a fonte de bênção, alguém que é fonte de bênção, é uma pessoa generosa. Só que no original a gente amplia o significado. A gente entende com muito mais profundidade o que significa a alma generosa, o baraká, que significa então fonte de bênção, prosperidade. Por isso, revise aí a sua vida. Você é fonte de bênção? Para quem você é fonte de bênção?
nós somos fonte de bênção. Veja, Abraão era muito próspero e Deus disse, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, Abraão, mas sê tu uma bênção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu espero que o Senhor, Ele nos ajude a verdadeiramente sermos generosos ou fonte de bênção para as pessoas e Deus com certeza nos prosperará. Pai amado, muito obrigado por esse dia de vida, por este momento tão precioso. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo, te glorifico e te exalto. Eu oro agora, meu Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta hora. Eu repreendo aqui, meu Deus, todo espírito de enfermidade. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor visite a saúde do teu povo, receba a cura que você precisa, o milagre que você precisa, o avanço que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, Ele traga sobre ti uma abundância, um sobejamento em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo mal nas famílias, toda perturbação no lar. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Repreendo também toda ação diabólica, toda sentença maldita, toda contrariedade, toda magia, todo encantamento que caia por terra, todo mal em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pedindo o teu favor sobre esta vida, sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre esta família, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluias. Pai querido, a tua palavra diz lá no Salmo número 92, no versículo 10 em diante, lá o Senhor diz, meu Pai querido, que o poder dos justos será exaltado como o do unicórnio e eles serão ungidos com óleo fresco. Pai querido, eu oro para que o Senhor unja os meus irmãos com óleo fresco. Eu oro, meu Deus, para que a unção que traz a cura, a unção que traz o rompimento, a unção que traz o transbordamento, que traz a abundância, que traz a prosperidade, ela seja derramada de maneira extraordinária aqui no meio do teu povo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a cada um nesta noite, no poder que há no nome de Jesus. Também nessa hora, meu Pai, eu oro pela vida dos pastores, dos obreiros, dos diáconos, eu oro pelos seus ministérios, suas famílias, suas finanças, sua saúde. Oro, meu Deus, pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane, a sua casa. Eu peço a bênção do Senhor sobre eles. Eu quero te pedir também, meu Deus, pela vida de meus irmãos que têm passado luta. Eu peço pela vida da irmã Fabiola, o Luiz e a Rebeca. Eu peço um milagre nesta casa, nessa família. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor os abençoe. Eu também coloco aqui o pedido de oração de cada irmão e irmã que está aqui. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor tome nas mãos cada clamor, cada pedido de socorro, cada pedido de resposta, em nome de Jesus Cristo. Nós, nesse momento, Senhor Deus, pedimos que o Senhor aumente a nossa sabedoria, o entendimento, nos dê mais revelação e poder. Eu oro, meu Deus querido, para que o teu nome seja exaltado, que nós sejamos canais para glorificar o teu santo nome. Eu oro, meu Deus, pelo culto de amanhã, o culto das 20 horas, a noite de decretos. E eu sei, Senhor Deus, que o ano ainda não terminou e o teu povo ainda pode avançar, pode romper, pode prosperar, pode florescer
ainda dentro deste ano de 2025. Eu oro também, querido Deus, nesse momento, repreendendo toda seta lançada pelo inimigo, todo dardo inflamado do maligno, que seja apagado agora todos esses dardos inflamados. Eu repreendo toda a batalha na mente, o espírito de confusão. Eu repreendo nesta hora, meu Deus, toda perturbação no nome de Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe as nossas congregações. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor envie teu povo. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos faça com que a sua obra prospere nas nossas mãos. Querido Deus, nós sabemos que um planta, outro rega, mas o Senhor é quem faz crescer. O crescimento está no Senhor e por isso eu peço que o Senhor dê o crescimento, Senhor. Como diz a tua palavra, o Senhor Jesus disse, o Deus dá o crescimento. Então, Senhor meu Deus, eu oro por isso. Paulo falou também, Senhor, um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. E nós sabemos que o crescimento vem do Senhor. Por isso pedimos a Ti, Senhor Deus, o crescimento deste ministério aqui, desta igreja. Que essa igreja, Senhor Deus, ela seja um local de bênção, uma casa de oração. Que nós possamos, Deus querido, estar envolvidos no trabalho do reino, ganhando almas e cuidando de vidas para o Teu santo nome. E agora, meu Deus, eu repreendo o espírito da escassez, o espírito do prejuízo, o espírito da miséria e da falta, que caia por terra todo mal. Repreendo também toda doença cardiovascular que caia por terra, o AVC e o infarto. Eu repreendo em nome de Jesus e digo mal, fora. Fora mal, em nome de Jesus. Você que sente pontadas no peito, fique livre disso. Receba o poder de Jesus Cristo e esse jugo aí seja despedaçado pela unção de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Receba agora a bênção do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, abençoo tua casa, tua vida e tua família, no nome de Jesus Cristo, aleluias. Pai querido, eu também nesse momento repreendo todo espírito de acidente por ar, mar e terra, acidente nas ruas, estradas, rodovias, rótulas, cruzamentos. Repreendo carros desgovernados, imprudência. Repreendo também toda violência, a bala perdida. Eu repreendo todo o mal. Repreendo o sequestro, o assalto, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a maledicência, a vingança que caia por terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, deixa eu te falar aqui, nós dia 7 de dezembro teremos aí nosso seminário de cura divina e dons espirituais. Você pode se inscrever. Se você for fazer online, não precisa, certo? Mas se você for fazer, é claro que você for fazer online, está nos meus grupos, você vai poder fazer. Se você for fazer presencialmente, nós vamos dar um certificado de participação. Então, este aqui, QR Code, é para você preencher o formulário com o teu nome correto para a gente providenciar o certificado. Só vai ser entregue no dia e não em outro dia. Então, você se agilize aí para você poder receber o certificado no dia do nosso seminário. Vamos falar sobre os 9 dons espirituais. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus. Até lá. Deus abençoe.